Mas também lembrando que não é uma voz, isso que nós estamos falando, se dá através de contatos mediúnicos espirituais, ou seja, não é porque um espírito falou para o médium que a sua voz será ouvida por outros que não são médiums. Sim. Outro tipo de mediunidade também são os médios de efeito físico. Essa é uma mediunidade assim, que é uma das mais importantes no espiritismo, né? Porque ela que deu início a diversos fenômenos já no século XIX, né? Isso, as mesas girantes, né? Isso, e também com diversos outros cientistas da época, né? César Lombroso, William Crookes. Né? Então, como se dá o que é essa mediunidade de efeitos físicos? O médium de efeitos físicos, ele tem uma capacidade de doar uma substância semi-material chamada de ectoplasma. Isso. Essa substância, ectoplasma, está presente em todas as pessoas, em todos os seres humanos. Mas no médium de efeitos físicos, essa substância ela está em uma quantidade elevada. O médium de efeitos físicos, ele consegue expelir essa substância com mais facilidade, pela boca em geral, pelo nariz, pelo ouvido. E essa substância, ela não é visível ao olho nu, mas ela se torna visível quando o espírito pega esta substância e consegue condensá-la até se tornar sensível aos 5 sentidos. O que a gente quer dizer é assim, ele vai adensando a substância, ou seja, tornando mais densa essa substância, né? E quando se torna densa num determinado grau, ela já começa a aparecer na nossa realidade material aqui, né? Exatamente. Por exemplo, um exemplo bobo, mas um espírito, por exemplo, ele pode plasmar, ele pode materializar uma chave, por exemplo. Ele retira o ectoplasma do médium, molda a chave com a sua mente mesmo, e a torna visível aos 5 sentidos. Tornar visível não só assim, visível de um enxergar. A pessoa ela pode pegar a chave, ela tem uma dureza igual a uma chave comum, como seria aqui no mundo material. Agora, não são só objetos. Por exemplo, o espírito, ele também pode se materializar. Isso. Ou seja, a forma dele perispiritual, né, a forma do mundo espiritual, ele pode pegar essa substância ectoplasmática e conseguir materializá-lo, moldá-lo em si, até adensar os 5 sentidos, até condensar nos 5 sentidos físicos. Isso. O ser humano não médium ter. Ou seja, qualquer pessoa poderia ver. Até mesmo, aquele físico William Crookes, ele tirou uma foto, né, ao lado de um espírito materializado, né, o espírito da Kate King, né, que eles falavam, né. E o espírito ele é visível na foto, né, ou seja, se torna real, né, na matéria, né. Vai lembrar que ele não é uma matéria exatamente como a nossa matéria. Isso. Porque ela tem um grau de sutileza ainda menor, por mais que ela seja tátil, visível, ela ainda não se constitui a nossa matéria 100% ainda densa, solidificada. Tanto é que depois de um tempo ela se desfaz. Isso, Até porque quando a gente vê nas fotos, né, de materialização, a gente vê que o espírito ele se apresenta de uma forma ainda um pouco rarefeita, vamos dizer assim, para a nossa realidade, né? Ou seja, não é uma coisa realmente densa como a nossa matéria, né? Porque demanda uma quantidade de ectoplasma muito grande, né? A gente sabe do risco da mediunidade de efeitos físicos. Pode ser até prejudicial, pode até levar ao desencarne, à morte, né, do médium, se não for num ambiente bem preparado, controlado, do ponto de vista físico mesmo, mas também do ponto de vista moral. As pessoas precisam estar em sintonia. Não pode ser feita uma coisa apenas como uma brincadeira, uma curiosidade. Apenas uma curiosidade, apenas assim, que vai levar a coisas não tão proveitosas. É por isso que essa mediunidade ela é tão difícil de encontrar hoje em dia, né? Porque ela já cumpriu o seu papel lá do século XIX, né? Um surgimento do espiritismo. Hoje em dia ela já não é tão fácil de encontrar, ela já não tem... Exatamente, são poucos os centros espíritas que fazem sessão de materialização. Primeiro que é pela dificuldade de encontrar um médium capaz disso. E segundo, que exige bastante do médium, né? E que poderia estar sendo usada para outras manifestações mais proveitosas, do que simplesmente a curiosidade de comprovar a existência do fenômeno, né? Sim. Lembrando que ela tem sua importância também, né? Porque ela não é apenas uma coisa de uma demonstração apenas da vida espiritual, da essência do espírito. Também existem curas espirituais também, que se fazem com essa doação do médium, também. Mas nós sabemos que justamente são poucos centros hoje em dia que realizam esse tipo de manifestação mediúnica, né? Mas o resto das outras manifestações elas são relativamente comuns. Isso.
Existe uma questão também assim muito recorrente no espiritismo, que é em relação a manifestações que são produtos, né, do próprio médium. Ou seja, são manifestações que vêm do inconsciente do médium e elas não são o espírito, né? Seja lá de uma encarnação passada ou da mesma encarnação, né? O conflito que o médium apresenta na encarnação, né? E isso vem à tona no momento em que a pessoa está mais propícia a um estado de transe, por exemplo. Então acaba não sendo uma manifestação realmente de um espírito, ou seja, é do próprio médium. E o espiritismo chama isso de animismo, né? Exatamente. Ou melhor, a manifestação é de um espírito, só que um espírito encarnado, não desencarnado. Exatamente. Bom, e por fim, a gente gostaria de falar também da mediunidade de Chico Xavier, né, que foi um dos maiores médiuns aqui do Brasil, né. Então o Chico Xavier tinha uma mediunidade assim muito segura, né. A própria psicografia dele, né, já passou em exames grafotécnicos, né, e já foram aceitos judicialmente, né, como prova judicial, em 3 casos, se não me engano. O Chico Xavier, ele tinha uma mediunidade tão ostensiva, né, tão forte, que ele conseguia passar exatamente a escrita do espírito. A caligrafia, né? A caligrafia do espírito. Então, ele fazia lá a letra direitinho lá do espírito e passou em exames grafotécnicos, né? Mas também, assim, houveram certas críticas, né, a esse exame grafotécnico, que na realidade o perito que avaliou esse exame grafotécnico, ele só considerou os acertos, né, da psicografia, e na realidade não foi bem isso, né. O que o perito avaliou foi a assinatura feita, a letra do médium, considerando os fenômenos da psicografia, né. Quando o médium está fazendo psicografia e ele é ali semi-mecânico, pode existir ali uma alternância entre a caligrafia do espírito e a caligrafia do médium. Exatamente. E a gente pode fazer aqui uma analogia também a um carro, né? O piloto e o carro, ou seja, o espírito que está se comunicando e o carro que é o corpo físico, o meio que ele está se manifestando. Ou seja, se você pega e você pilota um carro de Fórmula 1, por exemplo, você está acostumado àquela configuração daquele carro. Mas se você pega um outro carro, mesmo que seja lá do seu companheiro de equipe, você vai sentir muita diferença do teu carro e você não vai conseguir pilotar ele da mesma forma que você pilotava o seu carro. Exatamente. O piloto é o mesmo, né? Mas os ajustes dos carros são diferentes. São diferentes. É aquela questão do intermediário, né? Existe um intermediário que está ali entre os dois pontos. Um espírito está passando uma mensagem e o outro que está replicando aquela mensagem. Então é óbvio que vai ter interferência. Não tem como não ter. Exatamente. Bom, e tem também um outro caso, né, em relação à mediunidade do Chico Xavier, em relação a umas fotos, né, que ele tirou e ao lado dele seriam supostos espíritos materializados, né, e isso muita gente comenta, é um lençol, uma pessoa com um lençol, né. O fato de ter um lençol, né, aparecer um lençol, aquilo ali, de fato aquilo ali para proteger a luz, qualquer tipo de radiação que possa emanar para o espírito materializado é prejudicial. Porque qualquer tipo de radiação um pouco de determinada frequência pode dificultar a materialização do espírito. Por isso que as sessões de materialização, muitas das vezes, são recomendadas fazer com baixa luz. E há sessões que são feitas de fato na claridade, mas a grande maioria é feita no escuro ou baixa visão, baixa luz. Justamente para não atrapalhar o fenômeno de materialização. Mas existem também outras fotos que o espírito materializado sai sem nada no rosto, sem nada cobrindo o corpo dele. Então, aí teria que se investigar isso também. O fato de ter um lençol não anula o fenômeno. Não quer dizer que foi uma pessoa que foi ali, botou um lençol e disse, olha, isso é uma manifestação espiritual. Achar que também todo mundo é idiota, que todo mundo acredita só porque quer acreditar. Esse é um argumento muito comum, né? Assim, as pessoas às vezes dão argumentos como se, eu reproduzi um certo fenômeno. Aí vem uma pessoa e consegue reproduzir aquele mesmo fenômeno, mas diz assim, esse meu fenômeno, ele é de natureza espiritual. A outra pessoa diz, mas eu reproduzi esse mesmo fenômeno e ele não foi de natureza espiritual. Mas uma coisa não anula a outra, né? E é isso que fica claro. O fato da pessoa ter reproduzido aquele fenômeno de forma material e não precisar, não está dizendo que o outro é falso, né? Exatamente. Porque ela pode conseguir reproduzir daquela forma material. Mas o fato de uma forma material se assemelhar a outra forma espiritual, não quer dizer que esse fenômeno espiritual ele seja falso. E em casos em que eles possam ser assemelhados. Quer dizer, porque tem momentos, tem sessões, tem realizações
que não existe paralelo no mundo material, ou seja, como realizar de maneira material. No sentido de, por exemplo, materializar-se um espírito na sua frente, formar-se o espírito na sua frente de maneira a se configurar depois como um homem materializado, você não consegue reproduzir isso de maneira material. Você não consegue agregar um ser humano aqui agora a olho nu. E isso é feito, isso é possível ser feito. Isso já foi feito. A essência, assim, do que eu quero dizer é o quê? Que o fato de você ter arranjado um outro meio de você reproduzir um determinado fenômeno não quer dizer que a outra forma está inválida de você reproduzir o fenômeno. Né? Vamos dizer que um fenômeno espiritual ele tenha acontecido veridicamente, tenha sido o fato, sei lá, de um transporte de um objeto de um lado ao outro por meio de uma materialização do objeto e materialização num outro lugar. Aí eu pego com um programa, vou lá e edito e faço a mesma coisa. Digo assim, olha, eu consegui fazer. Isso está desaprovando esse fenômeno espiritual? Claro que não. De forma alguma, porque aquele lá foi real, ele realmente aconteceu. Mas ele não quer dizer que tenha sido editado. O que a pessoa está querendo passar é o que? Se eu posso reproduzir ele dessa forma aqui, então a única forma que existe de fazer esse fenômeno é essa forma que é de fraude, né? E é isso que é uma coisa errada que as pessoas fazem muito, né? Bom, então a gente abordou aí bastante aí sobre os temas aí de mediunidade e até a próxima aí, pessoal. Valeu.